Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Hoje, seguindo a sequência do texto, começamos Lucas capítulo 7, que diz: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, aí a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Esse texto também é encontrado em Mateus, falamos dele há uns meses atrás ainda, né? E lá em Mateus diz que o próprio centurião veio e aqui ele enviou seus servos, né, outros de seus servos para encontrar Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto, independente se o centurião foi pessoalmente ou enviou, é que ele sujeita a autoridade que ele tem, a autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus e a partir do momento que ele reconhece a autoridade de Jesus e sujeita a sua autoridade sobre a autoridade de Jesus, com tamanha fé, seu servo é curado. Então ele expressa fé, respeitando e enaltecendo a autoridade de Jesus, porque, perdão, nós homens, nós somos muito movidos também a poder, né? E quando nós temos autoridade, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Independente da autoridade que nós sempre temos autoridade, seja ela às vezes maior, às vezes menor, mas nós temos que saber que a nossa autoridade ela tem que estar sujeita à de Jesus, e quando há uma outra autoridade nós temos que saber e entender que nossa autoridade está sujeita a uma autoridade sempre maior também. Sempre acima da sua autoridade vai ter uma outra autoridade, e toda autoridade foi constituída por Deus. Às vezes nós podemos não concordar com a autoridade, assim como está acontecendo em nosso país. Nós não concordamos com o que as autoridades estão fazendo, porém eu acredito que Jesus está utilizando disso para trazer um recado, uma transformação de mente ao nosso povo, talvez um arrependimento como nação, mas enfim, esse não é o assunto, mas está ligado por conta da autoridade. Então nós temos que entender que nós estamos sujeitos às autoridades que estão acima de nós e que nós temos que nos submeter. E a partir do momento que nós reconhecemos que a autoridade de Jesus é maior, assim como alguns homens que têm autoridade como de governantes, de líderes de nações, de países ou de regiões, grandes autoridades aqui na terra, digamos, e muitas vezes eles não se sujeitam à autoridade do Senhor. Então eles têm que segurar, sustentar essa autoridade com o próprio braço, com o próprio poder deles. Então chega um momento que não é suportável mais, que não consegue suportar isso, porque é uma autoridade construída com o braço próprio. A partir do momento que nós sujeitamos a nossa autoridade ao nosso Senhor,
que nós entregamos e entendemos que a autoridade que há em nós foi o Senhor que concedeu e nós dedicamos a Ele e sujeitamos a nossa autoridade ao nosso Senhor, nós não temos que nos preocupar em sustentá-la, porque Ele dará a sustentação a essa autoridade que Ele nos concedeu. E se nós estamos sujeitos a Ele, Ele vai sustentar aquela autoridade pelo tempo que for necessário, ou aumentá-la ou diminuir, e isso não vai nos incomodar, não vai haver problema para nós se nós, em determinado momento, nossa autoridade diminuir ou aumentar, porque a nossa fé não está estabelecida na nossa autoridade, naquilo que nós temos controle das nossas mãos. A nossa fé está no nosso Senhor, que nos deu essa autoridade. Então nós temos que ter esse entendimento e a fé de que toda autoridade que nós temos, todo o poder, qualquer coisa que nós temos, uma liderança que nós temos, ela é toda constituída por Deus, e nós devemos sujeitar a nossa autoridade, o nosso poder aqui na terra humano, debaixo da autoridade do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Jesus, e que a nossa autoridade, a nossa liderança, ela seja serviçal ao nosso Senhor, para que nós usemos isso para aquilo que Ele tem de propósito quanto a isso. Porque se Ele nos concedeu, nos forneceu uma autoridade, uma liderança, é para realizar algo com Ele ou por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, uma vez que nós sujeitamos tudo isso, nós temos a fé de que é para Ele, por Ele, com Ele que nós temos essa autoridade, essa liderança, nós estaremos tranquilos que não haverá necessidade de sustentar com o nosso braço, não será algo cansativo ou penoso, é Ele que estará sustentando tudo isso. E aí Ele realizará as coisas assim como o centurião colocou a autoridade dele debaixo da autoridade de Jesus, falou assim: eu entendo que o Senhor tem autoridade, assim como eu digo aos meus servos, vá ou volte, ou faça isso, faça aquilo, eu sei que se o Senhor determinar uma palavra de que meu servo será curado, ele será curado instantaneamente, não há nem necessidade do Senhor ir até a minha casa. E aí ele depositou fé, além de se sujeitar à autoridade de Jesus. Então é isso que nós devemos fazer, sujeitar ao nosso Senhor toda a nossa autoridade, toda a nossa liderança, tudo aquilo que Ele nos confia, nós depositamos e entregamos a Ele com fé de que é Ele que nos concedeu, que é Ele que concede e sustenta tudo isso. E aí nós temos que também, com a fé, buscar aquilo que Ele deseja que nós façamos com tudo isso que Ele tem nos confiado. Amém? Para a gente poder continuar andando em fé e completando a boa obra que Ele está confiando em nossas mãos. Que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.